mais breve para toda a gente, nossa aula. Gente, então, a nossa aula de hoje é sobre Capitães de Areia, né? É uma aula que pega um dos romances dos anos 30, né, do Jorge Amado, né? Tem uma trajetória bastante significativa. Ele começa o primeiro no País do Carnaval, mas a partir de Cacau, que vem logo a seguir, Suor, Mar Morto, Jubiabá, e mesmo depois, ele cria um romance que está dialogando, um romance engajado, que está dialogando diretamente com a atuação dele como um intelectual, né, que vai migrar, um intelectual comunista, que migra para a esquerda e que faz uma série de denúncias sociais e que está atuando fortemente no despertar de consciência, né? O Cacau é o romance exemplar, é o segundo romance, e é o romance exemplar em que né, na trajetória rural, o personagem ele vai ter um despertar da consciência e da necessidade de engajamento para transformar a realidade. O caso Capitães de Areia, ele é bastante peculiar dentro desse conjunto, bastante mesmo, né? Porque ele está voltado para a infância. Ele, depois, né, no comentário, assim, ele não é um romance infantil, mas ele é um romance sobre a infância. Apesar de ser bastante indicado para leitura de adolescentes. Eu não sei se eu comentei com vocês outra vez, né? Há muito tempo, quando eu estudei, teve pais que reclamaram da indicação do Jorge Amado de dois romances muito esquisitos, assim, que era o Jorge Amado com Capitães de Areia e depois os Hermes do Rego, Fogo Morto. E especificamente no caso do Capitães de Areia era a questão da representação da sexualidade, as cenas de sexo que aparecem, que seria muito jovem para ver isso. Enfim, então assim, tem coisas e coisas, né? Mas então não é propriamente um romance infantil, ele é um romance muito acessível, né? Em termos de fluxo de leitura é muito envolvente, enfim. E o que eu vou focar aqui é muito a questão da infância. Em termos de introdução, no primeiro item, eu vou comentar assim, o material que eu deixei para vocês disponível. Lá tem uma questão da infância e uma questão do realismo. Eu vou comentar um pouquinho a questão da infância e depois eu volto para a do realismo. O tema da infância, eu acho que é dos mais fascinantes em termos de literatura, assim, de formas literárias, e dos mais difíceis de tratar. É aqueles temas que parecem simples demais, mas que são bastante complexos, né? Primeiro, assim, porque tem uma tendência da gente olhar para a infância fora da história. E tem e a infância como tal, assim, como tema, como uma idade especial, como algo para o qual se deve voltar e prestar atenção, uma educação diferenciada, ela é recente, né? Tem aquele livro famoso que é a Invenção da Infância, né, propriamente dito, que a infância como tal, ela quase dá para dizer uma invenção moderna, propriamente dito, né? É claro que criança, biologicamente falando, sempre existiu na medida em que existe ser humano, né? Quer dizer, uma etapa do desenvolvimento biológico necessário. Mas a forma social como se lida com a infância e como se propõe uma educação específica para a criança, ela vai mudando historicamente, né? É só vocês verem, né, assim, pegar assim da Brasileira A, vocês leram Memórias do Sargento de Milícias, como é que era a criança, né, o Leonardinho, como é que era a escola, a mistura de todas as faixas etárias, a quem se destinava o letramento. É só depois pegar os contos do Machado de Assis, é pegar os romances, né, ali, o Cortiço, Platão Casmurro, enfim. Então, assim, o tratamento que é dado às crianças e à infância vai mudando e socialmente tem uma variação bastante grande. E aí eu abro para falar a questão da cidade moderna, que dá para especificar no Brasil, né? O índice de imigração, quando a gente falou
Parque Industrial na semana passada, o Parque Industrial da Pagu, né, lembrando, a gente acaba falando um tanto da imigração e do desenvolvimento urbano, da industrialização, da ampliação, né, da população urbana, sem propriamente uma forma de acomodação, de planejamento propriamente dito. Existe um crescimento das cidades e quando a gente olha para um romance como o Capitães de Areia, ele está dialogando com um problema que era dos anos 20, que era a constituição de um estatuto específico para as crianças, né? Que indicasse como as crianças deveriam ser tratadas e cuidadas com intervenção do Estado. Não mais instituições de caridade, não mais, né, instituições religiosas, mas o Estado cuidando da criança como uma obrigação sua, perdão. E a gente vê como aparece, por exemplo, uma instituição estatal, né, dentro do romance, que é esse internato que vai recolher as crianças, supostamente crianças em situação de risco na rua, vai recolher para dar uma educação. Só que o que a gente vê aqui, já na abertura do romance, no Cartas da Redação, as crianças ladronas, etc., de que existe, né, dentro da instituição que deveria cuidar das crianças, existe no reformatório crianças que são maltratadas, são violentadas, literalmente. Elas elas sofrem trabalho escravo e são vistas quase como criminosos, né, propriamente dito. Naquele capítulo que é o internato, já na segunda parte do romance, quando o Pedro Bala vai para o internato, Pedro Bala adora para o internato, o diretor vai tratar eles como se eles fossem criminosos já, como se tivessem os estigmas do crime na face, ou seja, antes de mais nada seriam criminosos. Então o romance, o Jorge Amado, ele vai se voltar para esse romance para trazer algo que é próprio, né, da realidade brasileira e movimento que é do romance 30, que é desvelar algo que, né, não ganhava estatuto de ficção, que não era representado no romance, vai trazer isso para dentro do romance, né? Especificamente na Bahia. Então a gente vai encontrar depois ali nas docas onde eles ficavam, é uma espécie de comunidade, é um microcosmo assim, de crianças das mais diversas procedências, depois a gente vai falar um pouco mais disso. Então, digamos, essa é a questão que ele está tratando, e é uma questão bastante importante na época e que ainda é bastante importante hoje, né? A gente ainda tem uma série de debates e esse debate é fundamental para pensar, basicamente, o lugar, né, que a criança ocupa na formação, na sua trajetória. Para nós que somos de um curso de licenciatura e a gente se forma professor, assim, né? Pensar a educação das crianças, pensar como é que são tratadas. Nossa, é uma das questões assim, mais relevantes que tem. E não é simples, né? Assim, quem dá aula para criança já sabe o quanto é complexo a gente conseguir lidar, principalmente não com uma criança, mas com um grupo de crianças e ter que pensar uma formação adequada, ter um horizonte, né, do que a gente está trabalhando e está pretendendo. Esse é o primeiro lado. Quanto à questão da forma, propriamente dito, a gente não comentou, né, quando a gente falou do Parque Industrial, que ele é um romance, brinquei, né, que ele é um romance proletário modernista, né, e feminista, o romance da Pagu. A forma, ela tem instrumental, é ágil, ela parece quase um roteiro de cinema. Quando a gente vem para o Capitães de Areia, vem para o Jorge Amado, semana que vem o Graciliano Ramos com São Bernardo, quando a gente vem para cá, a gente encontra um romance realista, segundo, né, uma retomada, um realismo moderno, que retoma, né, não está saltando, elidindo o que aconteceu nos anos 20,
mas retoma uma forma do romance realista que vinha desde o século XIX, passa pelo século XX e vai persistir, tem assim, retomadas até hoje. Qual é o princípio do realismo propriamente dito? Né? O princípio do realismo, naquele material que está no Moodle, eu parti de um texto do Roland Barthes sobre fotografia para dar um exemplo. Ele, ao falar da fotografia, ele fala que tem um princípio, e lembrando que a fotografia também é moderna, né? A gente está falando do 19, da guerra, do daguerreótipo e todos os procedimentos de representação da realidade pela fotografia. E ele faz uma espécie de blague, uma brincadeira, quando ele diz que a fotografia traz o seu referente, necessariamente, quando a gente olha uma fotografia, a gente está vendo o referente, mas aí ele faz uma brincadeira que ele diz assim, que a fotografia tem algo de tautológico. Um cachimbo nela é sempre um cachimbo intransigentemente. Então ele está dizendo, quando a gente olha uma fotografia de um cachimbo, é um cachimbo. Por que é uma blague? Por que é uma brincadeira? Porque tem aquela, né, pintura, né, de Duchamp, chama Cécine pas un pipe. Isto não é um cachimbo. É uma pintura de um cachimbo e embaixo tem escrito uma legenda dizendo isso não é um cachimbo. Por quê? Quando a gente olha uma imagem, a gente não vê a realidade. Quando a gente olha a imagem, a gente vê a imagem. Então, quando a gente vê a imagem de um cachimbo, a gente não está vendo o cachimbo, está vendo a imagem de um cachimbo. Essa distinção ela é importante porque o que a fotografia nos faz é criar uma remissão da imagem ao referente. Isso ajuda a entender o realismo, especificamente o realismo moderno. A gente sabe que quando a gente lê o Capitães de Areia, a gente está lendo uma ficção, mas a gente tem a sensação ou a ilusão de que a gente está lendo algo da realidade da cidade de Salvador, né, das crianças que não são incluídas na ficção. Existe uma espécie de ilusão no procedimento, que seria similar ao da fotografia, que é de dizer que essa representação da realidade traz algo da própria. Né? É como se a gente tivesse um princípio de verossimilhança, né, semelhante à verdade, que nos dissesse assim, essas crianças existiram na cidade da Bahia, ou poderiam ter existido. Muito do realismo é incorporar os princípios próprios de funcionamento, ou a lógica própria de funcionamento de uma determinada realidade representada e trazer para dentro do romance. É claro que o nexo não é tão simples. Eu ouvi de um professor de história há muito tempo, no milênio passado, era adolescente, que a gente aprendia história através dos romances. Então, assim, me lembro, ele estava falando especificamente do Josué Guimarães, um escritor aqui do Rio Grande do Sul, e do Érico Veríssimo, em que a gente poderia conhecer sobre a imigração, sobre a Revolução Farroupilha, etc, etc. Então, assim, o que ele estava dizendo? É que, através do romance envolvido, eu tenho uma história contada. Ele não está inventando, ele não inventou nada de novo. No século XIX, um historiador dizia, em 1850, um historiador alemão, Karl von Martius, ele ganhou um concurso do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro e ele dizia que no Brasil era importante que o romance ainda não estava assentado, o Alencar não tinha começado a escrever, para ter uma ideia, que era importante ter um romance para as pessoas criarem um sentimento de comunidade, de conhecerem a história do Brasil, ter a sensação de se apropriar da história do Brasil. Então, essa ambiguidade do romance, de trazer princípios que são do jornalismo, que são da ciência, que são da história, eles são importantes. Né? E mais, agrego, é a questão de falar de pessoas comuns. Né? Falar de pessoas quaisquer. Qualquer um pode ser representado na ficção. Não importa quem seja. Pode ser uma mulher casada com um médico, mora no ambiente rural, não tem nada de notável na vida dela, ela só vai ser uma adúltera depois. Né? E aí a gente pode dar o nome de Emma Bovary, e aí virou um romance notável. Mas não é porque uma personagem notável
porque fez algum feito heróico, por alguma coisa do gênero. Não. Ela é pela forma da representação e pelo tipo de dilema, no caso de adultério, novo de um tipo que seria um tipo burguês. Ao longo do século XIX, o realismo ele vai se ampliando a ponto de passar a representar os trabalhadores de modo sério, não mais cômico, inclusive de tragicidade. O grande exemplo é Germinal, né? O grande exemplo é o Zola, né? E o romance dele, talvez o romance mais emblemático dele seja o Germinal, né? A gente vai ter os trabalhadores, mas a gente poderia falar do Naná e falar de outros tantos. E a gente vai ter aqui o Aloysio Azevedo, a gente tem o Machado, mas a gente tem o Aloysio Azevedo, a gente tem, né, o Adolfo Caminha, Júlio Ribeiro, tem uma Barreto depois, principalmente com Clara dos Anjos. A gente tem um esforço de representar as pessoas comuns, inclusive aqueles que são os trabalhadores mais pobres, ou às vezes nem são trabalhadores na sociedade, mas sem fazer piada. Não é para fazer piada, é representar de modo sério, de modo consequente. Eu coloquei né, algumas fotos no material ali, não vou reproduzir aqui, mas é só para introduzir essa questão do realismo, porque é muito curioso, às vezes, quando a gente trata de literatura brasileira, vai falando, a gente se refere às fontes, às vezes pouco a gente fala das categorias críticas que a gente usa para fazer análise. E uma das categorias críticas que a gente usa para fazer análise fundamental é o realismo. Não é uma definição fácil, tem diferentes definições, mas o esforço nesse material aqui você encontrar algumas indicações de referência para você pensarem a definição, e isso pode ajudar na leitura dos romances, inclusive o do Jorge Amado. Né? Eu vou elegir um pouco aqui, e aí agora eu vou pular um trechinho e vou ir direto para o Capitães de Areia. Quando a gente estava falando no início, né, estava comentando sobre o Jorge Amado, enfim, e da relação, falando um pouco dele, eu comentei um pouco assim que ele é um dos romancistas mais conhecidos do Brasil, né, no exterior. Agora é o Paulo Coelho. Né? Eu não vou discutir mérito, ainda, mas ele já foi o romancista que trouxe, né, a imagem do escritor, né, brasileiro levou a imagem, perdão, levou a imagem para fora, né? E trouxe reconhecimento dos escritores brasileiros, escritores portugueses. Assim, a força dele é muito grande. O que às vezes se fica, às vezes se perde um pouco, é um pouco da qualidade da forma e do cuidado formal que ele tem, assim, do planejamento. Então, a primeira coisa que eu queria apontar, até por uma razão que eu já especifico um pouco mais, é que ele é um romance com uma arquitetura bastante significativa, muito marcante, né? Ele é dividido em 4 partes, né? De tamanho desigual. Isso depende de cada edição, né? Na minha edição, eu vou dar o número de páginas da minha edição, que ela é de 90... Não, é de antes. Eu não sei a data agora, não anotei. Não, 92 a edição que eu li agora, a última. E... Não, é a edição que eu li na adolescência, né? Naturalmente. Isso é uma edição posterior. Mas, enfim, não vem o caso. Capitães de Areia, esse livro de 37, ele tem uma arquitetura. O que eu chamo de arquitetura? É pensar o todo do romance. Quer dizer, é pensar não só a história que ele está sendo contado, mas como é que ele foi embolado. E essas 4 partes, elas têm tamanho desigual. A primeira parte é uma parte peculiaríssima em termos de romance, que a gente poderia dizer que tem um lado de ordem experimental, que são aquelas cartas à redação. Ou seja, aquele índice que eu falei para vocês do nexo entre realidade e ficção, dada pelo realismo, às vezes o romance realista ele procura simular, é uma simulação mesmo,
que está tratando de uma matéria real. Então, incorpora gêneros discursivos não ficcionais, necessariamente não são ficcionais. No caso, está incorporando cartas dadas por uma redação. Está trazendo a dimensão do jornalismo para dentro do romance. E a gente está vendo o debate que tem ali. Então, e aí a matéria são esses meninos que são os Capitães de Areia. É impressionante mesmo, Camila. Você sabe que eu voltei a tratar do Capitães de Areia o ano passado e eu fiquei muito impressionado com a recriação que fez o Jorge Amado aqui. Porque tem um lado instrumental de colagem que a gente, por exemplo, vê, se você pegar a pintura dos dadaístas, mas começou com os dadaístas, mas se expandiu, que é no quadro da tela, que dá uma ideia da pintura, eu colo um elemento que é heterogêneo, uma espécie de montagem que é um pedacinho de jornal, um tecido, uma coisa que projeta para fora, né? Que traz um elemento externo, que não é só da pintura, por exemplo, usando o princípio da perspectiva, da terceira dimensão, para criar a ilusão de uma janela para a realidade. A gente está trazendo elementos, pode ser planos, pode ser montagens, colagens, etc. E aí é muito legal que esse princípio ele é incorporado pela ficção. E não é, a gente não está falando de um romance modernista, a gente está falando de um romance dos anos 30. Só que ele incorpora isso, parece uma matéria-prima para dizer assim, olha, o fato que eu vou tratar é um fato que vem ali da realidade. E aí nos cria esse vínculo, parece que nos chama a atenção para a realidade. E só que o que é peculiar nisso aqui, nessa Cartas da Redação, nesse debate que aparece aqui logo na abertura, né? Nessa abertura que vai dando assim, é que tem algo de escândalo de uma violência social, tem o estigma, né, que o jornal dá dos criminosos. Ele vai dando as cartas, a carta do diretor, perdão, a carta de uma mãe, de uma costureira, né, que denuncia os maus tratos do reformatório. Vem o padre que reafirma isso, vem o diretor dizendo que não pode, né, denigrir a imagem de uma instituição pública respeitável, etc. A gente vê essa ideia de uma esfera pública, sociedade civil, o jornalismo debatendo e trazendo ali, e ele sendo expressão das tensões de classe e das tensões sociais, inclusive dos pontos de vista interessados. E aí, a imagem que a gente ficaria, se, por exemplo, a pessoa parasse de ler Capitães de Areia ao final das cartas de redação, diria que era um romance sobre marginais, criminosos, monstros sociais, etc, etc. Só que quando a gente passa adiante e lê as outras três partes, a gente vai ver que a história ela vai mostrar uma outra faceta da realidade, deslocando o ponto de vista da elite para o ponto de vista das crianças, adolescentes, etc. Nesse ponto de vista, a gente vai encontrar a dimensão humana, na sua complexidade, dessas crianças que constituíram uma comunidade à parte. A gente pode entrar em mais detalhes interpretativos, mas é uma comunidade que se afasta, que se constitui per si, né, com liderança, com diversos tipos, papéis que cada um representa ali dentro, para sobreviver nessa sociedade onde elas não têm lugar. Ou o lugar seria o reformatório. Entre o reformatório e a comunidade do Trapiche, tem algo completamente diferente. Né? Em todo caso, eu vou voltar para a forma, que aí a gente tem a primeira parte, essa carta da redação, e depois o romance é dividido em três momentos. O primeiro, que é sob a lua, num velho... sob a luz da lua? Então, ué, eu peguei aqui só um pouquinho, deixa eu ver se eu acho que eu anotei errado. Sob a lua, num velho trapiche abandonado. Ele tinha posto a luz da lua e não tem luz da lua. Deixa eu só corrigir aqui. Sob a lua, num velho trapiche abandonado. Aí essa sessão, ela tem vários capítulos, né? O Trapiche, Noite dos Capitães de Areia, Ponto das Pitangueiras, Luz do Carrossel, Docas, Aventura de Ogum, Eu Sorri como um Negrinho, Família, Manhã Comum, Quadro, Alastrim e Destino, né? 12 capítulos. Na minha edição são 115 páginas.
Depois a gente vai comentar um pouquinho essa sessão. A segunda parte, Noite da Grande Paz dos Teus Olhos, introduz uma personagem nova. Eu vou ter que... Vocês estão ouvindo um latido de cachorro, naturalmente, né? Eu estou sozinho em casa, eu vou ter que parar dar uma olhada, ver o que está acontecendo, né? E eu vou pedir um instante. Ó, vocês estão vendo aqui, né? E aí exige atenção, envolvimento. Não sei o que deu, né? Normalmente eu consigo, né? Mas hoje não foi, hoje não deu. Desculpa, gente, desculpa. Mas é a segunda parte. A primeira apresenta os capitães. A segunda parte introduz a figura da Dora. Tem algo especial nessa segunda parte, né? Da introdução da Dora, que eu acho um dos pontos mais interessantes do romance, né? Porque tem a questão da figura feminina, põe em xeque o comportamento masculino que o grupo tinha antes da entrada da Dora, coloca em xeque a questão também do abandono, a carência da figura materna, a obrigação deles virarem adultos. Tem um momento que é quase utópico ali dentro, né, assim, da convivência deles todos, enfim. E depois tem a terceira parte, para quem não leu, vou ter que dar spoiler, que tem a morte da Dora, que é a Canção da Bahia, a Canção da Liberdade, que é a parte mais curta, que aí tem menos sessões. Que aí vai assim como o destino que cada menino vai, ao crescer, vai tomar, né? E é mais variado possível, né? Então, o professor vai virar pintor, né? Volta Seca vai voltar para o interior, vai virar cangaceiro, aquela imagem que ele tinha. E o ponto de chegada, que é o engajamento do Pedro Bala, né? Ele vai se engajar nas lutas sociais, o que ele já vinha lá, mas como que os Capitães de Areia seguem. Então a gente tem três partes muito marcadas e o ponto realmente assim tem uma espécie de abertura para mostrar esses meninos que seguem na trajetória do Pedro Bala até o ponto de realização máximo que são as trajetórias do Bala, o professor e todos os outros. E no meio do caminho tem aquilo que é o ponto de tensionamento interno do romance, que é a entrada em cena da Dora. São as três partes e eu insisto nisso, assim, porque escrever um romance, a escrita do romance, ela demanda planejamento, né? Não que tudo que a pessoa planejou vai sair exatamente tal qual, né? Mas ela demanda um desenho, uma arquitetura. É uma escrita de fôlego. Sei lá, eu não sei quantas horas eu levei para reler o Capitães de Areia, mas a gente leva que 2 horas, 3 horas para reler. Talvez um pouco mais, às vezes a gente lê um pouco num dia, um pouco no outro dia. Agora, para escrever, o cara deve levar, sei lá quanto tempo, 2 meses, 3 meses, 4 meses, aí vai variar 1 ano, depende do método de cada escritor. Mas é uma escrita que demanda planejamento, até no sentido do fio narrativo das personagens, a congruência da trajetória delas ao longo de um tempo. A gente não vê algo concentrado como um conto, mas a gente vê uma trajetória de formação de um conjunto de personagens bastante diversos, uma coletividade que a gente tem aqui. Então, por exemplo, assim, a gente tem um professor que é um autodidata, aprende a ler. Tem o Volta Seca. A gente tem o Boa Vida, que vira um malandro, vira sambista, é uma figuraça. Aí a gente tem o Gato, que é aquele que vai virar um cafetão, depois sai com a Dalva para ganhar dinheiros e vai descer de Salvador para Ilhéus. A gente tem o Sem Pernas, que é uma trajetória de sofrimento muito grande. A gente tem o Pirulito, enfim, tem o João Grande. O conjunto é muito grande. Então, essa arquitetura ela ajuda a localizar esse conjunto e a trajetória e a interligação entre todas elas, né? Agora, eu quero marcar uma peculiaridade do romance, propriamente dito, tem várias assim que eu daria para destacar, que é uma contraface do realismo
que tem aqui dentro do romance. A gente tem duas facetas da representação dessas crianças. A gente tem uma vida cotidiana delas, que está no Trapiche, e né, eu vou botar entre aspas, os trabalhos que elas fazem para conseguir dinheiro e para sobreviver e cuidar uns dos outros, né? Assim, então, a questão da bexiga, do bexiguento, né? O menino que fica bexiguento, ele é obrigado a se afastar para não contaminar os outros, né? E aí vai ser tratado, depois ele volta mais adiante. Mas é a vida deles, a vida comum, as coisas comuns. Mas tem um outro lado, que é a contraface, que é um caráter romanesco no sentido de caráter folhetinesco. Romance folhetim, né? Romance folhetim é uma invenção dá para dizer, sem erro, né? Que o romance folhetim ele tem algo que é uma construção do século XIX, né? Ele é uma construção de jornal. Eu não sei se vocês já estudaram isso, se gostam, quem gostar de estudar isso vale a pena. Ele feuilleton é a parte do resto do chão, né, do jornal. Imagine um jornal aberto, aquela parte de baixo, se vocês abrirem jornais do século XIX brasileiro, também você encontrar isso. No jornal francês, que foi na invenção do jornal francês, é uma parte que ficava embaixo, que era uma parte para assuntos diversos. Temas diversos, comentários, né, no caso brasileiro, inclusive crônica, etc., que depois foi se expandindo no jornal. E nesse espaço aqui entrou aquilo que é a reprodução do romance, mas que não podia ser reproduzido integralmente num único jornal. Ele virou um romance em capítulos. Era um romance em fatias, ou, como alguns falaram, romance industrial, né? Chamava romance industrial. Começou a se desenvolver uma técnica. Assim, romancistas famosos, o Alexandre Dumas, né, o pai, né, os Três Mosqueteiros, o Conde de Monte Cristo. Tem um romance famosíssimo que ficou assim, durou muito tempo. O cara ficou conhecidíssimo, que virou deputado, né, francês, e atuou com o voto dos trabalhadores, que era Eugène Sue, Os Mistérios de Paris, Os Subterrâneos de Paris, Os Mistérios. Já não é assim tão contemporâneo, mas essa série do Netflix como é que é que é um criminoso simpático, O Lupin, o Arsène Lupin, Lupin. isso é Monsieur Lupin, é baseado no romance folhetim, lógica do romance folhetim. Qual é a lógica do romance folhetim? Vou dar um exemplo aqui brasileiro alencariano, né? Contar 2 episódios. Um episódio é ele criança, como em Porque Me Tornei Escritor, ele conta que ele lia o romance para a mãe, para a tia, para as mulheres da casa. E ele conta, era o período da maioridade, estava se debatendo a maioridade do imperador, com uma tensão política muito grande. O pai dele era padre, mas também era senador. Era senador e era padre ao mesmo tempo. Fofocas da história elementar. Ele era filho do padre, o Alencar. Isso quase ninguém fala, né? E não era mula sem cabeça. Ele escreveu, virou escritor conhecido. Bom, enfim, ele era criança, estava lendo, e aí diz que os pais chegaram. E quando chegaram, estavam chorando, ele lendo embargado, chorando, as mulheres chorando. E todos se assustaram. Chegou o pai dele com os amigos e todos se assustaram, perguntando o que aconteceu, quem é que tinha morrido. E que ele espontaneamente respondeu: morreu a fulana de tal. A fulana de tal que morreu era uma personagem do folhetim, que levou todos eles a se emocionar e chorar. E aí todos depois, claro, então, no episódio, mas ele disse que aquilo marcou a ponto de ele se tornar romancista pela força. E aí o segundo ponto que eu vou contar do Alencar é o do Guarani. Ele... eu não... eu... Quem não leu o Guarani, eu acho que vale ler como experiência, assim, né? Até a experiência de leitor mesmo. Então, agora que vocês estão com 6, 7 cadeiras, 8 cadeiras, mas nas férias, um dia, peguem o Guarani e vão ler, assim. Enfrentem a primeira descrição, enfim, vão seguindo lendo. E a primeira entrada em cena do Peri, que vai ser o índio Guarani representado, o grande herói, ele é quase um super-homem, né? Assim,
Nossa, ele tem grandes feitos. E a primeira cena dele é uma comitiva que vem vindo, o Álvaro, que é uma figura meio nobre, assim, Brasil colonial, lembre disso. Ele vem ordenando uma cavalaria, assim, e eles param espantados porque tem o Peri, um índio, era o Peri, enfrentando uma onça, mas com a peculiaridade, a mãos nuas. Ele não tinha uma faca, não tinha um instrumento de luta. E na luta da onça, fica aquele episódio assim, porque parece. O que estava acontecendo? Só que o capítulo acaba ali. Não diz o que aconteceu. Fica em suspense. E aí, nesse livro, Como Treinei Romancista, o Alencar conta que o impacto do Guarani na comunidade leitora foi tal que ele era publicado em capítulos. Ele ia de noite, escrevia para ser. Quer dizer, ele escrevia num dia para ser publicado no dia seguinte. O impacto foi tal que as primas dele, com quem ele morava, pediram para que ele não matasse a Cecília e o Peri no final. Não mata os dois, não faça isso com eles. Parecia final de telenovela, né? Parecia final de uma coisa assim que antigamente tinha esse aquele do que vai acontecer, dois finais alternativos, expectativa assim de as pessoas pararem para assistir. Só que lá era lido em voz alta, tinha toda uma coisa. Perdão pela a digressão foi longa, mas isso eu quero comentar com vocês. A gente tem, né, o Peri, um herói, qualidades excepcionais, etc. Agora eu vou voltar para o Capitães de Areia. Vejam como é que é o Pedro Bala. Observem a figura do Pedro Bala. É uma criança abandonada, né? É uma criança comum, uma criança que está ali, né? Filho de era um líder grevista, né? Que foi morto, ele ficou lá, ele fugiu desde 5 anos, peregrinando pelas ruas de Salvador. Ele tem uma marca que vai ser descrita de excepcionalidade e de liderança. O que eu quero trazer? O realismo, ele implica aquilo que falei, né, como as notícias de jornal, implica dizer que está falando de uma realidade comum, historicamente constituída. A gente não tem intervenção da magia, não tem o sobrenatural, de um milagre de Deus, não tem nada fantástico, nada que possa indicar do fantástico, tem uma outra insinuaçãozinha das crenças, mas não há a intervenção do fantástico, propriamente dito, mas há a crença, claro. E aí, dentro dessa figura, é a figura comum. Mas, ao mesmo tempo, agora volta ao folhetim, volta ao Peri, o Pedro Bala é uma criança excepcional, um adolescente excepcional com virtudes e qualidades de liderança. E mais do que isso, eu vou pegar marcadamente um capítulo que é A Aventura de Ogum. Porque o termo de aventura e o romance de aventura, filme de aventura, eu acho uma delícia de ler, eu acho uma delícia de ver. Romance policial, eu acho uma delícia de ler. A gente lê, é a experiência do romance. Quem só lê romance, sei lá, romance experimental, sei lá, quem só lê Macunaíma ou só lê, não tem a noção do verdadeiro romance. Romance é romance para a gente mergulhar na ficção. Por exemplo, por isso eu não tenho nada contra ler o Harry Potter. Eu li o Harry Potter, o Senhor dos Anéis, porque a gente mergulha no universo ficcional. A gente passa a viver aquele mundo ficcional. E o Jorge Amado tem essa capacidade de nos fazer um processo de imersão na ficção. A gente entra naquilo ali. E aí o que acontece? Essa ordem ficcional que tem aqui, e o romance de aventura é um dos que mais nos prende, nos puxa para dentro, ele faz com que o Pedro Bala seja um tipo realista, mas ao mesmo tempo ele é um tipo folhetinesco. É um herói folhetinesco. Lembram da Aventura de Ogum, em que há um dos 3 adultos que podia entrar lá no trapiche? O capoeirista, o pescador capoeirista, professor de capoeira, o padre e a mãe de santo. Né? As 3 figuras que lá entravam e que tinham convivência com as crianças. O que acontece? A dona Aninha, né, a mãe de santo, tem algum roubado, e parece que isso seria responsável pela espalhar a bexiga, a doença, enfim. O que vai fazer? O Pedro tem que entrar numa delegacia para recuperar o algum devolver para a dona Aninha. Como é que ele vai fazer isso? É uma aventura.
porque ele corre o risco de ser preso. Ele é aquela criança, líder, procurado, não foi visto ainda procurado. Como é que ele faz para entrar e sair de lá? E aí tem toda a aventura. Ele se mostra como uma criança perdida, se chama Augusto, etc, etc, etc. Ele faz lá, ele entra, ele consegue recolher. Quando chega o delegado, ele reconta toda a história. Como é que uma criança vai inventar uma história dessa? Não, a história é inventada. E ele sai com a imagem, né, embrulhada e consegue devolver. E aí é celebrado pelos amigos dele quando ele sai de lá. Ou seja, ele tem qualidades excepcionais de liderança e uma esperteza acima da média, assim como os outros personagens também. O professor é alguém que tem traços excepcionais, se vocês lembrarem. Ele é autodidata, a capacidade de leitura dele, ele sabe desenhar e ele depois vai virar um pintor reconhecido. Tá? E aí, na sessão final, aquela da Canção de Liberdade, vai virar um pintor reconhecido. E tem notícias dele, enfim. O que eu estou destacando aqui em termos de formato, quer dizer, é como se a gente tivesse, no Jorge Amado, uma espécie de junção entre o realismo e o folhetinesco, para quase mostrar, assim, de modo redundante, enfático e intensivo, de que sim, ele vai contar a história de meninos de rua, meninos, pessoas comuns. Mas essa história, ela é interessante, ela é importante. E esses meninos, eles são notáveis. A gente tem que prestar atenção porque eles são excepcionais, são valorosos e precisa prestar atenção neles. A gente sabe que não precisaria fazer isso, sei lá, por filmes que a gente vê, assim. Tem tantos filmes, assim, pensar no Velho Vago francês, enfim. A gente pensar a criança, né, e a forma como a criança é representada, de modo comum na sua vida trivial, às vezes até no seu sofrimento, ela é importante, não precisa viver uma aventura. Né? Só que aqui ele ainda parece que ele enfaticamente mostra, eles vivem uma aventura e eles são importantes a considerar. E aí eu queria destacar só alguns pontos. Eu sei que hoje vai estou mais rápido, né? Até não, eu tinha separado algumas cenas para comentar, não vai dar tempo. Mas depois a gente conversa e as cenas vão voltando. Eu queria só destacar alguns pontos assim, que tem de atualização. E primeiro eu queria destacar, dar nome a esse poder que eu falei desse mergulho na ficção, que é a empatia. Patos, né? Assim, ter o mesmo patos, ter o mesmo afeto. Simpatia, eu simpatizo com alguém. Antipatia, eu tenho um afeto de afastamento. Né? Então, assim, a empatia é sentir junto, é estar junto. Né? E aí, nesse movimento da simpatia, o ponto de vista no romance é essencial. O que ele faz, o Jorge Amado? Ele cria um narrador de terceira pessoa, mas que ele adere ao ponto de vista de quem? Dos meninos. Ora é um, ora é outro, né? O Pedro Balão é o líder, mas não é só ele. Para mim, o episódio mais tocante é o episódio de Sem Pernas, né? Porque ele não tem, né, não é autodidata como é o professor, ele não tem a vocação religiosa do Pirulito, ele não tem a liderança, até a presença do Pedro Bala, enfim. Ele é machucado em todos os sentidos, emblematicamente ele é machucado. O que leva ele ao suicídio é de uma dor tremenda, para não ser preso e violentado como ele foi tratado pela polícia. Desculpa dar spoiler, né? Eu dei spoiler. Pesado esse spoiler aí. Gente. Agora, eu acho que acabou a aula, depois dessa. Destacar isso, nossa. Nossa! Enfim, mas vocês vão ver que vocês vão ler, vão se emocionar igual. Eu reli, eu fui relendo, e essa cena, eu me toco a cada vez que eu leio. Né? Tem algumas obras que eu me toco, me emociono a cada vez. Né? Um é
Se vocês não leram, leiam. Eu estou falando de temas quando envolve a infância, né? O Campo Geral, né? A primeira novela do Corpo de Baile de Guimarães Baile. Campo Geral, a história do Miguelinho. É lindo. Assim, é lindo. Assim. Raramente eu digo uma palavra assim, tão forte como é bonito demais, é lindo demais, porque eu acho que sempre tem uma sensação meio de kit, de brega, né? Eu tenho uma sensação de que eu estou virando cantor brega, sertanejo, e aí isso me dá... Começa a dar vocês já podem ver, deu até uma coisinha na pele aqui, assim, deu até como se fosse um pecado, assim, uma alergia. Mas é lindo demais. Nossa, e a história do Sem Pernas é das mais tocantes. E aí, porque a gente tem uma capacidade de jornada de nos criar e nos envolver empaticamente com o que está se passando ali. Isso é importantíssimo. Eu vou pedir guarda e empatia. E eu vou sugerir uma leitura, que é uma leitura que normalmente a gente faz no Seminário para o Ensino de Literatura, que, se Deus quiser, eu volto a dar semana que vem. Se Deus quiser, o horário permitir, eu tiver saúde, etc., etc., né, as condições humanas forem adequadas, que é o Direito à Literatura do Antônio Cândido. Vou botar no sistema de busca o PDF, vocês vão achar. Se alguém achar quiser botar o link aqui, vale a pena ler. Eu Ele é li um para estudos literários agora esse semestre. Eu não sei se a outra turma está lendo também, mas eu tive que ler já. com quem estava fazendo, Vitória? Com a Sinara. Ah, que legal! Pá, bem legal. Não sei também. É a primeira vez que eu escuto assim, porque esse texto, né, ele é um texto de 1988. Então, assim, a gente está falando ali do contexto está falando do contexto da formação, né, da Constituinte. Lembra que a gente está saindo da ditadura militar, entrando na Constituinte. E os direitos humanos. E ele está falando de um direito incompressível, um direito que não pode ser suprimido, que é a ficção. A gente não pode suprimir esse direito à ficção de ninguém. E aí, ao falar de direito incompressível, ele vai falar da literatura como direito incompressível. E ele vai falar da ficção como um direito incompressível, porque a ficção ela nos permite, mesmo sonhar acordados e as formas que tiver, a dar ordem, a dar forma para a realidade. O Antônio Cândido contava, e a filha dele conta, ele era muito amigo do Sérgio Buarque de Holanda, que ficou ou demenciado, ou Alzheimer, etc. E os dois eram muito amigos, ele ia visitar. E aí diz que o Sérgio Buarque, quando ele declamava um soneto, ele recuperava a consciência. E a explicação que o Antônio Cândido dava é que o soneto, 14 versos, a forma, decassílaba, etc., dá forma à consciência. Não sei se você tem essa experiência de lidar com pessoas bem mais velhas. A canção. Bota uma canção que a pessoa desperta a consciência. A pessoa se envolve e retoma e se recupera na sua consciência. Às vezes um episódio, né, da juventude, às vezes até da infância, né? Pois bem, tem essa forma. O texto do Antônio Cândido é criticado porque ele fala e traz a coisa, né, da importância de trazer os pobres, etc., para a literatura, que seria um tanto elitista, etc. Eu não vou entrar no debate da crítica feita ao texto do Cândido, eu quero falar da parte positiva do texto aqui nesse momento, só nesse momento. Num outro momento a gente pode debater mais atentamente, mais agudamente o texto. Porque, por exemplo, ele tem um momento cômico que eu sempre rio quando eu releio o texto e valorizo o texto, rio do texto, mas também valorizo o texto, que ele fala que, cita o Tomás Antônio Gonzaga, diz que todos os namorados, eu não me lembro exatamente o trecho, mas que qual dos namorados, a cena do fazendo um toucado de florzinha na namorada, de bonina, são namorados. É uma fala dos namorados de todos os tempos. Eu disse, só faltava, né? Eu jamais, olha que sempre acho muito bom namorar, mas assim, fazer um toucadinho, um penteado com florzinha no cabelo, isso é de todos os tempos. Tá, mas enfim, isso não vem absolutamente ao caso. O que eu quero destacar aqui, e que tem empatia, direitos humanos, eu quero destacar um trecho que aí vai engatar isso, esse tema do Capitães de Areia com questões de hoje, de agora, que ele diz num trecho seguinte, assim, né, que em 88 havia uma vergonha da elite brasileira, da classe média, classe alta,
que não admitia direitos iguais aos seus empregados, carteira assinada, férias, 13º, etc. E ele diz, existe em relação ao pop, citação textual, uma nova atitude que vai do sentimento de culpa até o medo. Nas caricaturas dos jornais, das revistas, o esfarrapado e o negro não são mais tema predileto de piadas, porque a sociedade sentiu que eles podem ser um fator de rompimento do estado de coisas e o temor é um dos caminhos para a compreensão. Isso aqui é fundamental porque eu ouvi e briguei que uma pessoa fez uma piada racista e disse, mas isso não tem graça nenhuma. Ah, mas é só uma piada. Nunca é só uma piada. A piada e a sátira, ela fala do mundo. A sátira fala das coisas erradas do mundo no sentido de denúncia. Ela nos faz rir das coisas do mundo. Ela rebaixa e destrói um objeto pelo riso. Agora, destruir uma pessoa, tornando ela risível pelo seu cabelo, pela sua cor, pelos seus lábios, pela sua aparência física, não importa qual seja, é uma monstruosidade, porque a gente está fazendo do outro, está destruindo o outro de alguma modo, mesmo que simbolicamente. E o Antônio Kant disse assim, as pessoas passaram a ter vergonha disso. O que é assustador hoje, 2021, reparem que a gente está 2021, né? A gente está falando de 88, 98, 10 anos, 2008, está praticamente 33 anos depois da Constituinte, e parece que se perdeu a vergonha dessa coisa agressiva e violenta em relação ao outro, como se isso fosse tolerável, né? E é intolerável. E aí tem algo que está diretamente ligado aos direitos humanos, que é a empatia. Tem uma historiadora que é Lynn Hunt, obrigado por quem botou o texto aqui, que eu não vi quem foi que botou, a Tamides, obrigado, Tamides. E eu vou botar aqui, se vocês acharem, vale a pena, né, para quem quer desenvolver, que é os direitos humanos e a literatura, assim, né, a literatura, o romance, a invenção dos direitos humanos. Agora me fugiu o título do livro, eu só botei a data aqui para mim e não botei o título do livro. Eu não fiz uma coisa boa, mas enfim, peço desculpas, né? Mas, se não me engano, é a invenção dos direitos humanos, da Lynn Hunt. E ela fala do papel da ficção no século XVIII como um instrumento importante na construção da empatia do homem masculino, que tinha um papel masculino, em relação à mulher. E aí vai falando, por exemplo, do drama amoroso da Júlia, que casa com um homem, obrigada, e aí faz com que o leitor se identifique com a figura feminina. Isso é um caso. É claro que, insisto, todas as coisas têm os seus limites, né? Principalmente os direitos humanos e a formação dos direitos humanos, da Declaração Universal dos Direitos Humanos tem limites, né? Lembrando que a França continua a escravizar, a Inglaterra escravizada e assim. Então, só lembrar a revolta do Haiti. Fecha parênteses. Agora, teve um papel importante historicamente, que é permitir a concepção de uma revolução, uma transformação radical da história feita pelos homens. E a empatia como um papel fundamental. Eu posso vislumbrar outras possibilidades de história. Então, agora, volto para cá. O que faz um romance do Jorge Amado nos anos 30 como Capitão de Areia? Ele permite olhar a realidade por um ponto de vista diverso. Vou dar um último exemplo e depois eu quero fazer só dois comentários e a gente fecha, que é o exemplo do romance que é 40 Dias, da Maria Valéria Rezende, que é um romance que se passa... Ela não é gaúcha, mas ela se passa em Porto Alegre. Enfim, é uma professora aposentada que vem ajudar a filha para cuidar, a filha fazia residência médica, a filha viaja, ela fica sozinha, e ela passa 40 dias circulando nas ruas de Porto Alegre. Para quem é de Porto Alegre, em especial, recomendo, porque vocês vão olhar a cidade por um ponto de vista que talvez nunca tenham visto. Depois olhem e vejam. Porque ela passa circulando, ela circula por todas as regiões periféricas, centrais, todas, por muitas regiões. E é um processo também de autodescoberta e de autoconhecimento. Eu insisto nisso porque esse nexo
que não é uma identidade, não é igual, ficção não é igual à realidade. Mas é como se, pensa assim, uma espécie de, né, aproximação de dois heterogêneo, né? Mas ela permite que a gente desvele, como que vai tirando véus da realidade para melhor compreender. Inclusive de conhecer, ou através, por exemplo, da Maria Valéria Rezende, talvez bairros, regiões, aspectos da cidade que vocês podem morar a vida inteira e nunca terem visto. Né? Então, fecho parênteses, era só um agregado aqui. Né? E aí são 3 comentários que eu quero fazer finais, né? Primeiro, né, e vou ser bem rápido para a gente poder conversar agora. O abandono da infância, o tratamento, né, da infância que obriga eles a se comportarem como adultos. E aí uma das cenas que eu tinha reservado para a gente ler era A Luz dos Carrosséis, né? Que eles têm uma fascinação infantil, tem uma descoberta da infância, eles se mostram crianças, né? Quando eles vão andar de carrossel, enfim. Então, você tem a questão do abandono que obriga a criança a ter uma entrada no mundo adulto muito acelerada. A segunda questão normalmente aparece, eu não me lembro da citação, mas agora me fugiu mesmo, e eu não anotei isso. Observem o modo como, né, os presídios se constroem na sociedade para mostrar o índice de desenvolvimento de uma sociedade. Eu diria um pouco diferente. Né? Observem como é que são tratadas as crianças abandonadas, né, reformatórios, que é um nome horroroso, né? Reformar uma criança. Pior do que isso é a reciclagem, né? Parece que, assim, que os professores tinham que passar, parece lixo reciclado, né? Às vezes eu sempre me sentia como lixo quando eu tinha que passar por uma reciclagem, era obrigado. Então, depois dali eu virava, sei lá, uma garrafa PET, virava uma nova garrafa PET reciclada, né? Enfim. Mas, assim, observar como é que as crianças são tratadas, né? E esse romance ele mostra a oposição entre a comunidade, que é obrigada a se constituir no trapiche das crianças ali, porque elas ali tinham um tratamento humano, elas tratavam como iguais, buscavam criar os seus próprios princípios de convivência, e do outro lado, entre aspas, reformatório. Não entre aspas, é um reformatório mesmo, com toda a condição negativa que ele tem. Né? Então, assim, a violência, o castigo físico, né, o trabalho forçado e por aí vai. Né? Dali ele tem que fugir, a gente torce que ele fuja, e a gente vê o destino, né, da Dora a partir dali. Enfim. Então, essa oposição. Agora tem as contradições. Quando a gente olha para uma comunidade infantil com ela, a gente vê também os princípios desse universo adulto que ali são incorporados. Então, por exemplo, a gente tem não só os valores, né, os mais positivos da comunidade, mas também questões negativas. Né? O tratamento, por exemplo, a homossexualidade que ali aparece. Mas eu vou destacar um especial com uma pergunta. Né? Onde é que estavam as meninas ali dentro do grupo? Não tinha, ela tem a entrada da Dora. E aí lembra a primeira cena da Dora, quando ela entra, né? Ela é ameaçada de um estupro coletivo, né? Num dos capítulos do livro, né, das docas, né, quando o Pedro Bala sabe a história do pai, ele tenta derrubar e derruba uma menina na praia para manter relações sexuais. As meninas eram tratadas como se fossem comida, né? E ela deveria ser então repartida no grupo. Então, uma cena muito violenta que é impedida pela intervenção do João Grande e do professor, dizendo que ela é uma menina como as outras, abandonada da mãe, que morreu doente, com criança, está numa situação de vulnerabilidade, órfão pela epidemia da varíola, né, da bexiga, né, dos bexiguentos. E filha de trabalhador, etc., também está na mesma condição deles. Então, tem que ter isso. E aí, por que eu estou destacando essa cena? Porque o Pedro Bala, no início da cena, ele está do lado do grupo que pretende estuprar a menina. No segundo momento, convencido pelo João Grande, professor, é que ele troca de lado. Só então, superado essa noção
de que aquela menina era para ser derrubada e para né, usufruto sexual que satisfaz só o menino, né, só o guri, é, enfim, quando isso é revertido, é que daí a Dora passa a integrar o grupo e aí altera a lógica do grupo. Né? Então, a gente tem uma figura que passa a ser uma figura materna para todos, né, de afeição materna, e tem até uma dimensão, de certo modo, utópica, que eles encontram nela aquele princípio de acolhimento afetivo, integral e descompromissado, que não é em troca de nada, enfim, encontram nela. Tem a figura da idealização, né, que é feita pelo professor, tem a noiva do Pedro Bala, né, tem uma identidade entre os dois muito forte, enfim. Agora, o Pedro Bala, quando ele aparece nessa dimensão, ele aparece também no seu lado problemático da sua constituição, né? Porque ele tem traços heróicos, né? E aí, justamente essa formação, essa transformação e essa formação que vai levar depois ele a ser digamos, alguém melhor ao final, né? Essa ideia de formar-se, de mudar, é importantíssimo, né? Ele troca de lado e aí tem o romance como tal, ele não perde dimensões líricas. O próprio início, não a partir do jornal, né, mas o início da primeira parte do romance, né, sob a luz do luar, a luz da lua, eu sempre troco o primeiro título ali, mas enfim, ele tem algo lírico na sua descrição, mas esses momentos de tensão eles também vão compor o romance e na importância que ele tem. Então, vocês são. No fim, eu me estendi algumas coisas que talvez pudesse ser mais rápido, mas era isso. Eu vou parar de gravar para não ficar tão longa a gravação.